Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos qual a maneira correta de grafar a expressão dia a dia. A questão aqui é com hífen ou sem hífen. Qual é o correto? É o que nós veremos agora. Aqui nós veremos dois cenários, antes da reforma ortográfica e depois da reforma ortográfica. Começando aqui com o cenário como era escrita essa expressão antes da reforma ortográfica. A expressão dia a dia basicamente tem dois sentidos. Ela pode funcionar como o sentido de diariamente, como na expressão ele cresce diariamente, ou ele estuda diariamente, aqui ela significando, portanto, tendo um sentido adverbial. Ou ainda pode, como um substantivo, significar rotina, né? Como era seu dia a dia, como era a sua rotina. Então, dependendo do sentido, a palavra poderia ser grafada de maneira diferente. Então, se estivesse no sentido adverbial, como diariamente, ela era grafada sem hífen. E, como substantivo, no sentido de rotina, com hífen. Então, essa era a forma de grafar antes da reforma ortográfica. E o que mudou com a reforma ortográfica? No que diz respeito ao uso do hífen, nos compostos, o hífen é utilizado nos compostos apenas naqueles que nomeiam plantas e animais. Aqui não trataremos dos prefixos, apenas nos compostos. Nas expressões, ele deve ser utilizado apenas nas expressões que nomeiam plantas e animais. Como, por exemplo, ele plantou um pé de boi. Então, aqui, no sentido de árvore. Então, quando é uma planta ou um animal, a expressão deve ser escrita com hífen. Nos demais casos, tudo sem hífen. Então, veja que essa mesma expressão pode ter dois sentidos, como árvore ou, como no sentido metafórico, ele é um pé de boi para trabalhar, ou seja, ele é muito trabalhador, muito forte, ele trabalha com bastante disposição. Ele é um pé de boi para trabalhar aqui no sentido metafórico. Então, devo utilizar hífen apenas nas expressões que nomeiam plantas e animais, nos demais, sem hífen. Com base nessa informação, com base na reforma ortográfica, então, qual seria o correto na expressão dia a dia? Como aqui não está nomeando nem planta e nem animal, fora dessa nomeação, tudo deve ser grafado sem hífen. Então, ele cresce dia a dia. Como era seu dia a dia, independentemente do sentido, seja no sentido adverbial ou como um substantivo, sempre devo utilizar a expressão dia a dia sem o hífen. E lembrando que aqui também não ocorre o acento grave, já quando há essa repetição, como em face a face, não há o acento grave, né, indicando a junção, não há a crase. Então, aqui é sem hífen e sem acento. Resumindo, na expressão dia a dia, não há nem hífen, nem acento. Devo escrever dessa maneira, independentemente do sentido da expressão, seja como um advérbio, seja como um substantivo. Ele cresce dia a dia. Como era seu dia a dia? O desafio aumenta dia a dia. O diário conta o dia a dia do casal. Ele estuda dia a dia. Então, independentemente do sentido, sempre deve ser escrita essa expressão sem o hífen e sem acento. É isso. E bons estudos.